não é segredo para ninguém que há muitas afirmações rolando por aí acerca da filosofia e do que é filosofia que são para lá suspeitas. Algumas delas, na verdade, não passam de mitos. E no vídeo de hoje eu vou falar 4 desses mitos. Se você está curioso para saber quais são eles, então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Sem muita delonga, vamos logo para o primeiro mito. O primeiro mito é que filosofia é o estudo de questões políticas e humanas. Existe uma historinha que geralmente as pessoas contam quando apresentam esse mito, eu já vou chegar nela. Mas para agora eu quero explicar por que esse é um mito bastante natural. Quem não tem contato com filosofia, quando tem contato com filosofia, geralmente tem contato precisamente com aquelas áreas que estudam problemas humanos, como qual o sentido da vida e etc., ou áreas que estudam problemas políticos, como o que é a justiça, qual ordenamento social é justo, qual não é, comunismo é verdadeiro e etc. Enfim. Então isso gera a impressão nas pessoas de que filosofia se resume a essas áreas, mas isso não está correto. Infelizmente, esse mito é difundido também para alguns canais de filosofia, até mesmo aqui no YouTube. Outro dia eu vi um canal de filosofia dando esse mito e explicando ele da seguinte forma. Essa é uma forma comum de justificar esse mito. Olha, lá no século 7 ou 6 a.C., havia um conjunto de filósofos que hoje são conhecidos como filósofos pré-socráticos, e esses filósofos estavam fundamentalmente interessados no problema de qual a origem e constituição da realidade. Quando Sócrates chega, então Sócrates muda, gira a chave e muda o interesse para questões políticas e humanas. E a partir de Sócrates, então, as questões humanas e políticas passaram a ser o foco primordial da filosofia. Essa história é só parcialmente correta. Talvez seja verdade que os filósofos chamados pré-socráticos tinham um interesse mais fundamental no problema da natureza, no problema da constituição e da origem da realidade. É verdade mesmo que Sócrates dá uma guinada para questões políticas e humanas, mas não é verdade que a partir de Sócrates o foco primordial da filosofia passou a ser questões políticas e humanas. Na verdade, mesmo na época de Sócrates, logo depois de Sócrates, os filósofos ainda se concentravam em questões que iam muito além de problemas com respeito a seres humanos ou problemas com respeito à política. Um exemplo disso é o mais famoso discípulo de Sócrates, Platão. Platão definitivamente estava interessado em questões humanas e políticas, mas ele também estava interessado, por exemplo, no problema dos pré-socráticos. O problema é de qual origem e constituição da realidade. E o mesmo vale para o aluno mais famoso de Platão, Aristóteles. Aristóteles tinha um interesse muito eclético em filosofia, estava interessado em todo tipo de problema. Estava interessado desde problemas humanos até o problema da constituição da realidade. Então, mesmo Platão e Aristóteles, que seguiram ali Sócrates, não restringiram o interesse deles em questões humanas e políticas. E o mesmo ocorre hoje, na filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea também não é a investigação de questões humanas e políticas. Há muito, muito mais em jogo. Filósofos contemporâneos estão interessados, por exemplo, em saber o que são números e qual a natureza dos números, que tipo de existência os números têm. Eles estão interessados ainda no problema dos pré-socráticos, saber qual é a constituição, e como surgiu a realidade. Eles também estão interessados, por exemplo, em questões metafísicas como o que são mundos possíveis. Enfim, há uma variedade de questões nas quais os filósofos estão interessados, questões de filosofia da matemática, questões da filosofia da física, questões, por exemplo, de filosofia da lógica, que não dizem respeito, pelo menos não dizem respeito diretamente a questões humanas e políticas. Você quer ver um exemplo aqui? Não é muito difícil de achar um exemplo, não. É só uma questão de olhar e ver. Tá aqui, ó. Esse aqui é um livro de uma filósofa contemporânea chamada Susan Heck, Filosofia das Lógicas, e aqui você vai... o maior foco do livro não são questões humanas ou políticas. Você vai ler o livro aqui e vai ver que questões humanas ou políticas têm muito pouca importância para esse livro. Aqui, outro exemplo. Isso aqui é uma coletânea de artigos sobre metafísica. A menor parte desses artigos tem grande relevância para questões humanas ou políticas. Questões humanas ou políticas não são o foco desse livro. E como esses livros, há vários artigos, há vários livros
que simplesmente não tratam de questões humanas ou políticas. Eu tenho, inclusive, um amigo que gosta de dizer, quanto menos humano, mais eu gosto de um problema filosófico. E, de fato, se você não gosta muito de questões humanas ou políticas, bem-vindo à filosofia. Vai ter muita coisa para você investigar aqui também. Filosofia não se limita a questões humanas e políticas, ao contrário do que algumas pessoas dizem, nem tudo é política. O segundo mito é relacionado a esse primeiro. O segundo mito é bastante famoso, você provavelmente já ouviu em algum lugar, é a ideia de que filosofia é doutrinação comunista ou marxista. Meu Deus. Enfim. Infelizmente a gente tem de lidar com esse tipo de coisa. Eu não sei onde surgiu esse mito. Eu não sei de onde esse mito veio. Nem sei como ele se tornou tão popular, mas o fato é que essa é uma história popular acerca da filosofia. Ele, no entanto, envolve dois erros. É fácil perceber que isso é um mito, basta a gente olhar para duas coisas. Primeiro, como eu disse antes, agora ao falar do primeiro mito, filosofia não se resume à filosofia política. A filosofia política é uma área da filosofia, mas não é a única. A filosofia é constituída de metafísica, epistemologia, filosofia da mente, filosofia da matemática, filosofia da física, filosofia da lógica, estética, etc. Então, filosofia inclui muitas outras áreas além da filosofia política. Se filosofia fosse doutrinação comunista ou marxista, filosofia se resumiria em filosofia política, mas isso é simplesmente falso. E, novamente, é só uma questão de olhar e ver. Aqui, ó, tá aqui um livro de metafísica, que pouco ou nada diz sobre marxismo e etc. Tá aqui, novamente, ó, um livro de filosofia da lógica. E como esses, há vários. Como eu disse, se você quiser fazer filosofia sem sequer tocar em questões políticas, você vai conseguir. Então, você vai conseguir fazer pesquisas em filosofia que nada tem a ver com política, pesquisas em filosofia que nada tem a ver com marxismo, pesquisas em filosofia que nada tem a ver com comunismo. Então, essa ideia de que a filosofia de doutrinação comunista erra primeiro por supor que filosofia é filosofia política. Filosofia não é filosofia política. Mas há ainda um segundo erro dessa ideia, que é a ideia de que a filosofia política é fundamentalmente marxismo, socialismo, comunismo. Isso é completamente errado. Olha, existem muitas correntes diferentes hoje em filosofia política. Para citar aqui as que eu vou tentando lembrar aqui. Libertarismo de coração aberto, utilitarismo, igualitarismo de bens primários, igualitarismo de recursos, igualitarismo de capacidades, enfim, socialismo, comunismo, anarquismo, etc. São muitas teorias diferentes, tá, acerca dos ordenamentos sociais, acerca da justiça, muitas teorias diferentes da justiça, e marxismo, socialismo, etc., são apenas exemplos de teorias desse tipo. Hoje, você pode fazer uma pesquisa inteira em filosofia política sem mencionar Marx, se você quiser. Eu próprio pesquisei filosofia política durante a minha graduação, por exemplo, e Marx não teve grande relevância para a minha pesquisa. Na verdade, Marx nem estava incluso nas minhas referências. Não porque eu não gosto de Marx, mas porque ele acabou não tendo muita relevância para a minha pesquisa em filosofia política. Então, Marx não apenas não é o grande nome da filosofia, ele sequer é um nome que domine a filosofia política. Isso não é uma crítica a Marx. É só que a filosofia política é mais rica que isso. A filosofia política envolve muito mais que Marx, muito mais que o comunismo. Aliás, você já ouviu falar de liberalismo? Se você é contra o comunismo e é um liberal, não sei o quê. Na filosofia que você encontra as melhores defesas do liberalismo. Na filosofia que você encontra a ideia de Estado mínimo, as melhores defesas de Estado mínimo. Tá alguma coisa em economia também, mas enfim. A filosofia é uma das principais áreas para você encontrar argumentos a favor dessas coisas. Então, de modo algum, a filosofia política se resume a marxismo e etc. A ideia de que filosofia doutrinação comunista é uma bobagem, não sei como isso foi difundido, mas é uma bobagem. Aliás, é até decepcionante, porque muita gente já ouviu falar de socialismo, marxismo quando entra na filosofia. E às vezes as pessoas estão muito interessadas nisso quando entra. Eu, por exemplo, gostava muito de Marx quando entrei na filosofia. Eu estava muito ansioso para estudar Marx, para aprender mais sobre o comunismo, para falar de comunismo e etc. E foi uma decepção só, porque quando eu entrei na filosofia,
Os professores simplesmente não falavam de Marx, não mencionavam Marx, eu não tive aulas sobre Marx e etc. Eu fui conseguir fazer uma disciplina sobre Marx no fim do meu curso de graduação. E mesmo assim era uma disciplina eletiva, nem era uma disciplina obrigatória. Aí eu consegui aprender o básico, e foi isso. Eu terminei minha graduação sabendo muito básico mesmo, o básico do básico, acerca de Marx. Eu vi muito mais outros filósofos políticos, como John Rawls e Robert Nozick, por exemplo, do que Marx. Não exagerem a importância de Marx. Marx não tem essa influência toda na filosofia. Ele é um grande filósofo? É. É um filósofo clássico. É muito importante? É. Mas há um monte de outros filósofos importantes em filosofia política. A filosofia política vai muito além de apenas Marx, marxismo e etc. Então, isso é suficiente sobre o segundo mito. Vamos direto já para o nosso terceiro mito. O terceiro mito é que filósofos rejeitam a existência de Deus. A primeira vez que eu entrei em contato com esse mito foi quando um colega neopentecostal meu me chamou e perguntou assim: "Ô Sagi, é verdade que os filósofos rejeitam a existência de Deus?" E eu achei aquilo muito curioso. Eu falei: "Pô, de onde você tirou isso?" Ele não soube me indicar de onde tirou, acho que ele só tinha ouvido falar. E depois me perguntaram isso algumas vezes. "Ah, mas é verdade que filósofos rejeitam a existência de Deus?" Não, não é verdade. Alguns filósofos rejeitam a existência de Deus. Outros aceitam a existência de Deus, como deve ser mesmo o caso. Importante aqui, é claro que existência de Deus não é um tabu na filosofia. O que eu quero dizer quando eu digo que ela não é um tabu? Eu quero dizer que filósofos estão abertos a discutir a existência de Deus. Então, em filosofia, a gente apresenta argumentos a favor da existência de Deus, argumentos contra a existência de Deus, a gente discute uns com os outros acerca de se Deus existe ou não e forma posições que, na medida do possível, são informadas por esses argumentos. E não há consenso sobre qual é a melhor perspectiva aqui, se é o teísmo, o ateísmo, o agnosticismo, etc. Aliás, eu já fiz um vídeo aí sobre teísmo, ateísmo e agnosticismo, tá? Dá uma olhada, eu vou botar na tela final desse vídeo aqui. Ser um filósofo não implica em rejeitar a existência de Deus. Os filósofos não necessariamente rejeitam a existência de Deus. Alguns filósofos fazem isso. E claro, se você é uma pessoa que não está disposta a debater a existência de Deus, se para você a existência de Deus é um tabu, se você é uma daquelas pessoas que pensa que religião não se discute, então filosofia realmente não é para você. Em filosofia, a gente discute religião o tempo todo. Tá? A existência de Deus, religião e etc. Mas aí não se segue que os filósofos rejeitam a existência de Deus. Alguns aceitam, outros rejeitam. Ademais, você pode olhar, por exemplo, que os principais argumentos a favor da existência de Deus foram cunhados por filósofos. O argumento ontológico, o argumento cosmológico, o argumento do design inteligente, por exemplo. Todos esses três argumentos que estão na lista aí dos principais argumentos a favor da existência de Deus já construídos pela humanidade, são argumentos construídos por filósofos. O argumento ontológico, por exemplo, eu considero o mais interessante argumento já feito na história da filosofia. Isso é uma opinião pessoal, claro, muita gente vai discordar de mim, mas eu considero esse argumento um argumento a favor da existência de Deus, o mais interessante argumento já criado na história da filosofia. Eu acho que ele não funciona, mas ainda assim ele é muito interessante. Ele é fascinante, eu tenho que fazer um vídeo sobre ele aqui, eu vou fazer. Bom, esse argumento foi criado pelo filósofo Santo Anselmo, por exemplo, e sofisticado contemporaneamente por alguns filósofos, como por exemplo Alvin Plantinga. Então assim, se você quiser procurar por argumentos a favor da existência de Deus, pelos argumentos mais plausíveis que a humanidade já construiu a favor da existência de Deus, é precisamente onde? Na filosofia que você deve procurar. Então larga de mão essa bobagem de que os filósofos são todos contra a existência de Deus. Não, o que acontece é que não é um tabu para nós a existência de Deus. Mas a discussão rola solta aqui na filosofia, tá? E é aqui, aliás, que você vai achar os principais argumentos a favor da existência de Deus. Isso leva a gente agora ao nosso quarto mito e último mito. A filosofia acabou. Eu ouvi isso o tempo todo antes de entrar na graduação. Mas, Sagi, a filosofia acabou. Agora os filósofos só comentam filósofos que já morreram. É isso que você faz no curso de filosofia. Ficar comentando, sei lá, Nietzsche, Schopenhauer, gente que já morreu. Porque ninguém mais faz filosofia propriamente dita. Filosofia morreu. Será mesmo que é verdade? A filosofia morreu mesmo? Olha, novamente, isso é só uma questão de olhar e ver. E aqui, ó, vamos ver? Esse livro aqui, ó, Ética Prática, do Peter Singer,
É um livro de um filósofo contemporâneo, Peter Singer está vivo ainda, mas é um livro que apresenta e defende teses originais acerca de problemas clássicos e até mesmo de novos problemas da filosofia. Isso aqui é filosofia propriamente dita, feita por um cara que, olha só, está vivo. Isso aqui, ó, é um livro de filosofia contemporâneo que defende e avança teses originais acerca de problemas, a maior parte deles até problemas novos da filosofia. Isso aqui é filosofia propriamente dita. Gente filosofando contemporaneamente. Imagina só. E aqui nessa estante tem um monte de livros de gente contemporânea, gente viva agora, que está filosofando. Aliás, eu próprio, todas as minhas pesquisas que eu fiz, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, seja isso que eu faço agora, todas as minhas pesquisas não foram meramente comentários de filósofos mortos. Foram pesquisas nos quais eu tentei avançar hipóteses, a gente nem sempre tem sucesso, mas eu tentei avançar hipóteses novas para resolver problemas clássicos ou problemas novos. Eu filosofei propriamente dito. Ah, Sargento, mas você não é um gênio, você não, eu não sou um gênio, eu não sou especialmente inteligente nem nada. Só que você não precisa ser um gênio, não precisa ser especialmente inteligente para pensar sobre problemas filosóficos. Você precisa ser um gênio para pensar sobre os problemas da engenharia, sobre os problemas da matemática? Não. O mesmo funciona com a filosofia. Então, assim como eu e muitas outras pessoas estão fazendo filosofia hoje. Filosofia é uma área fascinante, aliás, com muita gente boa trabalhando, com muita hipótese nova sendo formulada, com muito avanço, eu defendo que há progresso em filosofia, muito avanço sendo feito, muita teoria sendo refutada, muita teoria nova sendo criada, enfim, cara, a filosofia está bombando. Essa história de que filosofia acabou, de que morreu, etc., é pura bobagem. Repito, é pura bobagem. Não existe isso, ok? Ah, claro, alguém pode entrar no curso de filosofia e, por opção, acabar se resumindo a estudar filósofos mortos. Ah, eu quero ficar comentando aqui filósofos que já morreram. Eu não quero dar minha opinião sobre as coisas, não quero tentar avançar hipótese nenhuma e etc. Isso é perfeitamente legítimo, você pode fazer isso. Até aí tudo bem, só que nem todo mundo faz isso. Existe um monte de gente que não faz isso e a comunidade filosófica hoje está aí explodindo de novas discussões, novas teorias, novas hipóteses, novos argumentos, novas refutações, etc. Cara, na verdade, para qualquer tema da filosofia que você pegar e você for pesquisar, foi publicado nos últimos 30 anos mais artigos do que você poderia ler na sua vida inteira. Eu, por exemplo, o último tema foi vagueza. Nos últimos 30 anos teve mais artigos sobre vagueza publicados do que eu poderia ler numa vida inteira. Nos últimos 30 anos, hein? Se eu fosse separar todos publicados nos últimos 30 anos para ler, provavelmente eu ia morrer antes de terminar de ler. Portanto, a ideia de que filosofia morreu é um mito. Olha, esses não são os únicos mitos que há sobre filosofia. Há outros mitos, por exemplo, tem um mito que você já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu esse mito aí. A ideia de que filosofia é amor pela sabedoria. Cara, isso é um mito. Estou dizendo para você que isso é um mito. Mas eu não vou discutir esse mito hoje não. Esse mito é tão difundido e ele é ensinado mesmo em filosofia. Muitos professores de filosofia ensinam a natureza da filosofia para os seus alunos dizendo isso, filosofia é amor pela sabedoria. Esse mito é tão difundido que vale a pena fazer um vídeo só para ele depois. Então a gente vai deixar ele para uma outra ocasião. Mas sabe o que não é um mito? Ou pelo menos eu espero que não seja um mito? Sabe o que é a mais pura verdade? A mais pura verdade é que você vai deixar aí seu like, vai se inscrever no canal e ativar o sininho para ver, quem sabe, o meu próximo vídeo sobre mitos acerca da filosofia, não é mesmo? E ajudar a gente a difundir esse canal aqui, esse humilde canal aqui. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre os mitos da filosofia. Digam aí se vocês concordam comigo. Será que eu estou certo mesmo ou será que eu estou chamando de mito coisas que na verdade não são mitos? Vocês são capazes de pensar em novos mitos sobre a filosofia? Há muitas outras coisas que são difundidas aí sobre a filosofia que na verdade não são bem corretas não. Vocês conseguem indicar alguma? Indicam aí nos comentários, etc. Ó, todos os livros que eu mencionei aqui, que eu mostrei aqui, eu vou tentar indicar na descrição do vídeo o link para eles, ok? Mas tá bom por hoje, né? Lembrem-se que vem muito mais filosofia por aí.